Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos aprender uma lição muito interessante em Marcos capítulo 11, onde nós vemos ali Jesus quando chega ao templo e Jesus se depara com muitos mercadores, pessoas fazendo comércio dentro do templo. Então Jesus, naquele momento, ele repreende aquelas pessoas, os expulsa daquele lugar, e nós percebemos ali que isso causou um certo desconforto não somente aos mercadores, mas aos líderes da religião judaica daquele tempo. E a Bíblia diz que eles então, a partir daquele momento, tentaram armar para matar Jesus. Algo muito difícil aconteceu naquele dia e algo muito difícil acontece em nossas vidas também nos dias de hoje. Muitas vezes, Jesus precisa nos confrontar. Ele precisa nos confrontar com a nossa maneira de lidarmos com a nossa relação com Deus e com a nossa vida espiritual. Talvez você fique pensando, mas eu já sou convertido, eu tenho uma relação com Deus, eu tenho minha religião e essa mensagem talvez não seja para mim. Mas vamos ver o que a palavra nos ensina a respeito disso. Vejamos que quando eu digo que Jesus precisa muitas vezes nos confrontar com a nossa vida espiritual, com a nossa relação com Deus, vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero citar é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era talvez uma das pessoas mais dedicadas à religião judaica. A Bíblia diz que ele perseguia as pessoas que eram contra a sua religião. A Bíblia diz que ele era muito dedicado, conhecedor de tudo que a lei exigia, muito aplicado no conhecimento das Escrituras. No entanto, ele precisou ter um encontro com Jesus. E quando ele encontrou Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego, caiu ao chão. E então ele diz: "Quem és tu, Senhor?" E Jesus respondeu: "Eu sou a Jesus a quem tu persegues." Aquele homem dedicado à sua espiritualidade, à sua religião, ao conhecimento das Escrituras a respeito da sua fé, não conhecia o plano de Deus. E ele precisou ter um encontro com Jesus e ser confrontado na sua religião, na sua maneira como ele se relacionava com Deus. E precisou ser confrontado para que houvesse mudança na vida dele. Outro exemplo interessante, nós vemos Pedro, quando foi evangelizar Cornélio, e então Pedro, meio receoso com aquilo que acontecia, já que Cornélio era um gentil, então Deus deu a ele uma visão de um lençol. Nesse lençol havia ali alguns animais que na cultura dele, na cultura da sua religião, era impuro. Então Jesus disse a ele: "Não torne impuro aquilo que eu santifiquei." Pedro, já caminhando com Jesus há algum tempo na sua jornada da sua vida cristã, não discerniu o propósito de Deus e o plano de Deus para alcançar aquelas pessoas. Ele foi uma pessoa que agiu de maneira totalmente diferente daquilo que Deus esperava, teve receio e preconceito com aquelas pessoas, mas Deus falou com ele, Deus o confrontou com os seus conceitos e valores. Nós precisamos aprender com todas essas coisas, nós precisamos aprender com a experiência de Paulo, com a experiência de Pedro. E talvez você pense, mas Pedro era imaturo ainda. Sim, outra oportunidade, também temos a história de Pedro, quando ele estava diante dos gentios e ali já mais adepto à ideia, e ele se comportava de uma forma e de repente chegou alguns judeus e ele se mudou totalmente a sua conduta a ponto de Paulo repreendê-lo. E a Bíblia diz que houve uma grande discussão ali entre Pedro e Paulo por causa da dupla conduta de Pedro. Dessa vez, Deus usou Paulo para confrontar a Pedro. Ou seja, a Bíblia nos apresenta grandes homens de Deus, talvez Pedro e Paulo, excetuando aí o nosso Cristo, talvez os grandes nomes do Novo Testamento, sendo confrontados nas suas falhas, na sua maneira como entender os planos e os projetos de Deus. E muitas vezes Deus vai precisar fazer isso com a nossa vida. Em algum momento, como o apóstolo Paulo disse, nós precisaremos renovar a nossa mente. E faremos isso muitas vezes diante de um confronto que Jesus produzirá em nossas vidas. Isso fará com que a gente avalie a nossa conduta, nossos conceitos e valores, e renovando a nossa mente, nós vamos realmente entender se precisamos fazer alguns ajustes no nosso meio de servir ao Senhor. E assim, nós temos que ter a humildade e não agir como aqueles mestres da lei, de rejeitar o que Cristo fez e até tentar matá-lo. Que nós possamos aceitar o agir de Deus sobre nossas vidas, aceitar essa atitude de amor, que muitas vezes é o confronto, porque Deus, na realidade, quando nos confronta, Ele o faz com amor,
para que possamos ter uma vida de comunhão com Deus plena, onde possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa palavra ela possa servir de alerta para nossas vidas e nos impulsionar a renovarmos a nossa mente, porque o Senhor deseja que assim o façamos para andar de acordo com o seu bom propósito. Vamos orar por isso. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor não habita mais em templo feito por mãos humanas. O Senhor habita em nós. E muitas vezes, dentro de nós que somos a habitação do Senhor, as coisas que estão acontecendo não agradam ao Senhor. E muitas vezes o Senhor precisa entrar dentro de nós e fazer alguns confrontos e alguns ajustes, expulsar algumas coisas, mudar alguns conceitos, renovar alguns valores em nossas vidas, consertar algumas coisas, para que a nossa vida e comunhão com o Senhor seja ajustada de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós possamos ter a humildade, um coração quebrantado, para aceitar o seu trabalhar e o seu agir em nossas vidas, e que não haja em nós a rejeição e muitas vezes a oposição ao seu agir, como existiu naquele momento daqueles mestres da religião. Que nós possamos ser humildes diante do Senhor e perceber o amor do Senhor por nossas vidas, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, porque nós somos falhos e precisamos da palavra de Deus, que é viva e eficaz para nos transformar e renovar a nossa mente junto com a ação do Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus.